Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Literacast. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o modernismo. Nós somos do terceiro ano, meu nome é Isabela. Meu nome é Vivian. Meu nome é Alexander. Meu nome é Mariana. Meu nome é Samir. Para a gente dar sequência à Escola Literária Modernismo, é óbvio que durante esse período de anos a gente tem uma noção básica sobre o que é modernismo. Mariana, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. O que é modernismo? O modernismo foi um movimento artístico, cultural e literário. Surgiu no final do século XIX e no início do século XX, como uma resposta às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas da época. Esse movimento buscou romper com as tradições clássicas e acadêmicas, propondo novas formas de expressão e valorizando a inovação. No Brasil, aconteceu a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo em 1922. O festival simboliza o início do movimento modernista no país. No entanto, as ideias modernistas já se faziam presentes muito antes da data do evento. O festival tinha o claro objetivo de provocar um choque na sociedade. Realizado em 13 e 17 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna foi a porta de entrada para autores consagrados da literatura brasileira. Isabela, você, que é aluna de escola pública, como havia falado anteriormente, do Emílio Macedo Gomes, eu queria saber de você o que você sabe sobre um pouco das características do modernismo. Então, algumas das principais características do modernismo incluem a rejeição do tradicionalismo, que é o rompimento de formas e estilos antigos, especialmente aquele herdado do neoclassicismo e do romantismo. A experimentação, que foi o uso de novas técnicas artísticas e formas de expressão, incluindo o uso de colagens, formas abstratas e narrativas fragmentadas. Temas cotidianos e urbanos, que foi com foco na vida moderna e urbana. A inovação linguística, que foi o uso de uma linguagem mais coloquial e o uso de novas palavras. A subjetividade e individualismo, que eles exploravam o sentimento pessoal e mais a sua vida, assim. A influência das vanguardas, que foram os movimentos que influenciaram, como o futurismo, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo e a crítica social e política, em que muitos artistas modernistas eles utilizavam sua arte como um meio de crítica social e política, questionando as normas e estrutura da sociedade. Mas lembrando que essas características variaram de acordo com o histórico cultural e a região. Aí agora que a gente já falou um pouco sobre as características, eu queria saber, Alexander, quais foram as 3 fases modernistas? Vamos começar pela primeira fase, que vai de 1922 a 1930. Essa fase, como muitos não sabem, ela é marcada pela Semana da Arte Moderna, como a minha colega anteriormente tinha falado, Mariana. Essa fase, ela começou em São Paulo, em 1922. Foi um evento revolucionário que marcou com a presença de diversos artistas. Um deles foi o Tarsila do Amaral, que muitos conhecem, em matérias de língua portuguesa, de artes na escola. Também teve a participação de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Anita Malfatti. A Semana 22, ela foi um divisor de águas, porque os artistas modernistas, eles rejeitaram o academicismo e propuseram uma arte mais livre e experimental. Assim, eles se basearam nas vanguardas europeias, como o cubismo, o futuralismo, e eles também buscaram adaptar essas influências ao contexto brasileiro. Junto com isso, a gente traz um destaque de obras e autores, é claro, A gente tem Mário de Andrade, como todo mundo pode ver aqui, Paulicéia de Svaraida e Oswaldo de Andrade, com o Manifesto Antropófago. Essa imagem aqui é muito bem conhecida, nas matérias de artes, é bem muito valorizada. E não pode muito faltar, mas a gente trouxe também, a gente fez uma comparação contemporânea, que artista como Pablo Vittar e Anitta, que são nacionalmente e mundialmente conhecidos, eles envolvem elementos da cultura pop global e eles podem ser vistos como herdeiros do espírito modernista de fusão cultural e inovação. Logo em seguida, a gente tem a segunda fase, que vai... A segunda fase, ela vai de 1930 a 1945. Essa fase, ela é conhecida pela fase da consolidação, Nessa fase, os escritores e artistas modernistas, eles começaram a se preocupar mais com questões sociais e regionais.
Assim, a gente traz um destaque, né, de obras e autores como Rachel de Queiroz, O 15, Graciliano Ramos, Vidas Secas, que é uma obra muito conhecida, e juntamente a gente faz uma comparação contemporânea, né, de Emicida. Emicida, ele traz suas letras, né, sobre questões raciais e sociais. Também continuava a busca nacional, né, mas agora um olhar mais voltado para a questão do povo e da realidade brasileira. Juntamente, a gente também tem a terceira fase modernista, né, que vai de 1945 a 1960. Só que essa fase, ela aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né, e ela é conhecida como pós-guerra e diversificação, porque realmente foi uma fase que marcou muito, né, esse período. Esse período ele viu uma maior, né, abertura para diferentes estilos e temas. Assim, ele trouxe um destaque, né, como A Hora da Estrela, que é uma obra famosíssima, né, conhecida. A autora dela é a Clarice Lispector. E também a gente faz uma comparação contemporânea, né, que é a Carol Bissomin, que ela traz seu estilo, né, espelhado na diversificação iniciada na terceira fase do modernismo. Juntamente, a gente tem a mistura, né, a comparação contemporânea, que traz os gêneros misturados na música brasileira, como o funk, o MPB e entre outros. Agora, Samile, eu queria te perguntar sobre tudo isso que a gente falou. Eu queria saber mais sobre os autores modernistas. Bom, já vou pegar o gancho falando ali da Clarice Lispector, que é uma pessoa assim totalmente uma pessoa totalmente caótica, assim. Ela foi super influenciada por Virginia Woolf, que também era uma pessoa super caótica, e uma das características, né, que mais marca os autores é a liberdade formal, né, que é a liberdade de falar tudo que você quer, mas de uma forma linda. Então, eu até peguei uma frase aqui sobre a Clarice Lispector, que é assim: ela acreditava em anjo, e porque ela acreditava, eles existiam. Então é uma coisa assim muito caótica. Existe porque eu acredito. Então isso aí é uma liberdade formal. Ela falou tudo que ela queria de uma forma bonita. E ela tem como passar pra mim? Ela é aquela última ali e ela é da terceira fase. Então tudo depois daquele muvuco, né, ali que teve. Então é uma pessoa muito caótica. Os textos dela é algo assim realmente muito profundo. E na minha opinião, no meu ver, assim, ela é a melhor que teve. E a gente tem também a Cecília Meirelles, que foi uma criança, né, que cresceu assim praticamente sem os pais, porque perdeu os pais precocemente, perdeu o marido precocemente, mas foi uma mulher assim que não se deixou vencer na vida. Ela foi atrás daquilo que ela acreditava. Então ela trabalhou, né, se dedicou à pedagogia. Ela era poetisa e ela foi a idealizadora das bibliotecas nas escolas. Então fez total diferença por causa disso, sabe? Foi algo marcante. Porque hoje a gente tem biblioteca nas escolas, a gente vai, pega o livro, anota ali, leva para casa. E a idealizadora disso foi a Cecília de Meirelles. É uma coisa assim que a gente deveria guardar isso na nossa mente. Tem também o Mário de Andrade. O Mário de Andrade é um assunto também caótico, porque o Mário de Andrade, ele era uma pessoa assim, uma pessoa diferente. Ele tinha ele era uma pessoa fechada, vamos dizer assim. Ele era um escritor, ele foi um dos principais na primeira fase do modernismo. Só que ele era uma pessoa assim, incógnita, né? Ele não era muito descoberto nas áreas da vida dele. E uma coisa que ele morreu, mas deixou em dúvida, foi a sexualidade dele. Porque ele deixou uma carta escrita, e nessa carta deixava a pensar na sexualidade dele, se ele era um homossexual ou não era. Mas a carta parecia muito que ele estava deixando aquela carta para dizer assim, eu era homossexual, mas eu não tive coragem de falar, alguma coisa desse tipo. Então acabou que ele morreu com essa incógnita, tipo, morreu com a sexualidade dele em dúvida. Ele não abriu isso, entendeu? Mas tudo indica que sim. E ele foi da primeira fase, a Cecília de Meirelles foi da segunda fase e a Clarice Lispector foi na terceira fase. E desses três aqui, todos foram muito importantes, todos foram literalmente muito importantes. Mas a Clarice Lispector foi a que mais fez diferença, porque a Clarice Lispector, ela consegue trazer pra gente
algumas frases que se encaixam perfeitamente na nossa vida. Então, se você tiver curiosidade, pesquisa algumas frases da Clarice Lispector e vê que, tipo assim, se encaixa totalmente. A vida caótica dela é a nossa vida, sabe? Aquilo que ela escreveu, ela viveu e a gente também vive. A gente acha que, tipo assim, porque ela viveu há muito tempo, a gente não passou por aquilo que ela passou. Mas quando a gente vai ler cada frase, cada palavra, cada sentimento que tem naquilo que ela escreve, faz uma diferença gigante, porque a gente fala, nossa, Clarice Lispector há tanto tempo passou por isso. E eu também estou passando por isso. Então traz uma calma, um refrigério, um alívio para nossa alma quando a gente escuta, né, ela falar de uma forma assim, visual, né? A gente lê e vê que, nossa, ela falando isso, deve ser uma coisa bonita. E também, se vocês tiverem curiosidade, vão também no YouTube para ver ela falando, porque tem alguns vídeos, né, dela falando, e ela, assim, bem, assim, a palavra realmente é muito caótica, porque ela só ficava parada e falando, assim, pensando e soltando toda a poesia que ela tinha por dentro. E às vezes a gente também aqui na escola, a gente deveria se descobrir poetas e fazer uma poesia no meio do caos, que foi o que a Clarice Lispector fez. Ela pegou toda a bagunça que existia dentro da cabeça dela e tornou aquilo uma coisa bonita, uma flor, sabe? E hoje ela é reconhecida pelas dores dela. E a gente pode também passar por isso. Entendi. Eu gostaria de saber de você mais. O que você sabe sobre as obras do modernismo? Tanto da primeira, da segunda e da terceira fase. Explica um pouco para nós. Sim. Agora a gente vai falar das principais obras, como a Samili disse dos autores, a gente vai falar sobre as principais obras e os autores da primeira, da segunda e da terceira fase do modernismo. Começando com o primeiro, que foi Mário de Andrade, com uma das principais obras, que foi a Pauliceia Desvairada, que é uma coleção de poemas que quebra a poesia tradicional. E a segunda mais famosa foi a Macuíma, que conta um romance que mistura lendas indígenas e a realidade brasileira, e criando um herói sem nenhum caráter. O segundo autor foi Oswald de Andrade, como Alexandre também já tinha mencionado ele, com a obra Pau Brasil, que são poemas que promovem a poesia nacionalista, e aqui o manifesto antropofágico, que defende a assimilação crítica e criativa da cultura estrangeira. Também temos Manuel Bandeira com o principal livro que foi Libertinagem, que são poemas que abordam o tema do nosso dia a dia com uma linguagem culta e uma linguagem simples que é de fácil entendimento. Graciliano Ramos começa a segunda fase do modernismo com suas principais obras, que foi São Bernardo, que é um romance sobre a ascensão de um fazendeiro autoritário. E o outro é Vidas Secas, que é uma história de uma família nordestina que sofre com a seca na sua cidade. Também temos Jorge Amado na segunda fase, que tem a obra Jupiaba, que é um romance sobre a vida de um boxeador negro no Brasil, em Salvador. E aqui tem Jorge Amado, que foi capitão de areia, que conta a história dos meninos de rua que moravam em Salvador. Aqui nós temos Raquel de Queiroz, com a obra O Quinzé, que retrata a história da seca de 1915 no Ceará e as consequências disso para a cidade. Érico Veríssimo, que é O Tempo e o Vento, que conta a história sobre a formação de como surgiu o Rio Grande do Sul. E ali em cima temos Caminhos Cruzados, que é um romance sobre a vida urbana e os problemas sociais enfrentados na população. E para finalizar a terceira fase, a fase do modernismo, encerramos também com Clarice Lispector, com A Paixão Segundo GH, que é um romance sobre a transformação interior de uma mulher em encontrar um indivíduo. E ali em cima também temos Perto do Coração Selvagem, que explora a vida interior da protagonista do livro. Também temos Guimarães Rosa, com o livro Sagarana, que são contos que misturam regionalismo com a linguagem rica e complexa, e também O Grande Sertão Veredas, que é um romance épico com elementos regionais e narrativa complexa. E para finalizar a terceira fase, o último autor, João Cabral de Melo, com a obra Pedra de Sono, que é uma coletânea de poemas que mostra a experimentação formal do autor, e o último, que é Morte e Vida Severina, que são poemas que narram a saga de um retirante nordestino em busca de uma vida melhor.
E assim a gente finaliza o nosso podcast agradecendo vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou. Embaixo tem o link para acessar os nossos e-books. E é isso. Um beijo para vocês. Tchau!